Que bom que você está aí com a gente. Agora eu convido você para conhecer o projeto Girls on the Road, ou seja, Garotas na Estrada em português, onde duas brasileiras, olha só que ideia genial, saíram pelo mundo e entrevistaram mulheres empreendedoras de 24 países para apurarem as dificuldades enfrentadas de cada região. E olha só que legal. O projeto The Girls on the Road começou em 2016, quando a gente começou a idealizar o projeto. Acho que veio muito da nossa observação. Eu e a Tassiana, a gente estava morando nos Estados Unidos. Nosso background vem muito de consultoria de negócios, mas a gente não tinha nenhuma prévia experiência com o empreendedorismo propriamente dito. Era muito mais área de negócios. E, claro, a gente estava morando muito próximo do Vale do Silício, era natural que nosso envolvimento com o empreendedorismo fosse fácil. A gente participava de eventos, a gente conversava com empreendedores tanto americanos como vindos do Brasil, mas começou a surgir aquela pergunta, onde estão as mulheres? Porque a maioria das pessoas que a gente viu como empreendedor, como fundadores de empresa, era homem. E uma das razões pelas quais a gente começou a perceber é que elas muitas vezes falavam, ou a gente lia, faltam mulheres que inspirem outras mulheres. A gente acaba sempre ouvindo histórias onde homens são os protagonistas, histórias de sucesso, e a mulher de alguma maneira não é também, acho que, educada para montar o seu próprio negócio, né? O foco é sempre a questão muitas vezes da família, de você ter uma carreira numa empresa sólida, onde você consiga conciliar essa vida familiar e empreendedora. Então tudo isso foi sendo a semente para que a gente construísse esse projeto e quisesse dar voz a essas mulheres, e não só de um país, onde a gente pudesse trazer diversidade cultural também de mulheres do mundo inteiro. Claro, do mundo inteiro a gente teve que fazer uma amostra, mas assim, que tivesse diversidade nessas falas. O projeto nasceu com a ideia de ser um documentário. Então, é um documentário onde nós vamos trazer histórias de mulheres empreendedoras, não só apenas falando dos negócios que elas estão fazendo, mas também como o ambiente cultural impacta. Então, a gente também teve o cuidado não só de entrevistar as empreendedoras, mas também organizações de fomento ao empreendedorismo, ao empoderamento feminino, que de alguma maneira trouxesse o pano de fundo, né? Em que contexto econômico, cultural essas mulheres estão inseridas? Como é ser empreendedora no Brasil, na Jordânia, em Cuba? Porque mesmo nós sendo brasileiras, a gente não tinha muito contexto de como é ser empreendedora no Brasil. E que pra gente foi muito legal, porque o projeto todo foram 24 países, mais de 300 mulheres entrevistadas, organizações também que apoiam o empreendedorismo. Então, quando nós chegamos no Brasil, mais ou menos próximo da metade do projeto, a gente já tinha um pouco de bagagem até para analisar. Nossa, vamos ver como que está no Brasil. Que a gente não tinha essa percepção antes de começar o projeto. Acho que o objetivo principal é o motivo pelo qual a gente começou, né? Trazer esses modelos femininos, trazer essas vozes, esses exemplos, para que mulheres olhem outras mulheres sendo empreendedoras e também se inspirem com as histórias de cada uma. E de maneira nenhuma esse projeto é uma apologia que todo mundo tem que se tornar empreendedor. O que a gente acha é que todo mundo tem que seguir o que quer e tem que ter como alternativa. Acho que trazer essas histórias para que as mulheres possam ver o empreendedorismo como uma outra opção de carreira. Né? Você quer ficar numa empresa e trabalhar, fazer uma carreira executiva durante anos? Está ótimo. Você quer se dedicar à sua família, teus filhos e não trabalhar? Também está ótimo. Mas também tem a visão de que é possível ser empreendedora. Você consegue fazer o seu negócio, cuidar da sua família. A gente teve muita experiência nisso, de conversando com mulheres que muitas também procuram empreendedorismo. A gente começou o projeto no Vale do Silício, então, claro, a gente sabe, com qualquer relatório que você lê, os Estados Unidos é a grande referência em empreendedorismo feminino ou masculino, ou empreendedorismo em geral. Lá você tem recursos, você tem dinheiro, você tem todo um ecossistema que apoia as pessoas a terem as ideias, a fazerem as ideias andarem, também a facilidade de você abrir um negócio. Então, claro, quando a gente analisa os Estados Unidos, está longe de ser o mundo ideal, mas ele está muito mais à frente do que o que a gente viu pelo resto do mundo. Mas a gente também viu que por lá as mulheres enfrentam muitas das questões onde a gente viu em outros países. A questão em que elas têm a jornada dupla, que a questão de investimento muitas vezes é muito mais difícil
para elas do que para os seus companheiros do sexo oposto. Mas o que elas dizem é, muitas vezes eles não contestam o fato de você ser o seu negócio ser uma boa ideia ou não. Muitas vezes elas têm que se provar como mulher, assim, será que ela como mulher vai ter capacidade de liderar a empresa? O que vai acontecer quando ela casar, quando ela tiver filhos? Que isso normalmente não acontece com o homem. Por exemplo, a gente entrevistou uma empreendedora no México, que é uma das histórias mais bizarras, porque ela já tinha ela teve uma empresa na área hospitalar. Ela já tinha 7 anos, estava crescendo, ela insistentemente procurando um financiamento no banco e o banco simplesmente ignorava. Ela teve que ganhar um concurso de uma consultoria como melhor empreendedora do ano, para que ela sim fosse dada a oportunidade, olha, vem aqui, a gente vai te dar um empréstimo. E na hora de formalizar o empréstimo, o gerente do banco perguntou, a gente precisa do seu marido como avaliador, né, como aval. E o que ela perguntou é, quando vem um homem para um empréstimo, você pede que a esposa seja aval? E ele super sem graça? Não. Então a gente tem que chegar num momento onde essa história de que muitas vezes as pessoas falam, não, empreender é difícil, sem dúvida nenhuma é difícil, a gente ouviu das 300 plus mulheres, mas a gente sabe que a condição da mulher muitas vezes, pela questão de ser mulher, é mais difícil ainda. E que muitas vezes elas têm que se provar muito mais. E isso a gente viu mundo afora, seja Estados Unidos, Cuba, Líbano, Brasil. Uma das histórias que me marcou profundamente, acho que foi de uma empreendedora que a gente conheceu na Noruega, na verdade ela é alemã, e mudou logo cedo na vida e estudou na Alemanha. Ela tem hoje 4 filhos e a ideia do negócio dela começou exatamente com os filhos. Cada viagem empreendedora é muito particular. Eu acho que não existe um único perfil de mulher empreendedora. Durante aí os 24 países que a gente visitou, mais de 300 entrevistadas, isso ficou muito claro, né? As mulheres têm se lançado, de novo, porque querem. Não existe aquele perfil, não, a mulher para empreender tem que ter essas características. Obviamente que para empreender no geral, você tem que ter aí algumas características que valem tanto para homens quanto mulheres. Você tem que ser extremamente paciente, você tem que desenvolver aí uma resiliência muito maior talvez do que a média das pessoas, mas a gente não pode dizer que existe um perfil, sabe, de mulher que tem empreendido. Não existe ideia absurda. Não é você que vai definir se a sua ideia é absurda ou não, se ela tem futuro ou não. Você só vai saber se você de fato começar. Converse com as pessoas, coloque a sua ideia a teste. Críticas são extremamente bem-vindas, você precisa delas para evoluir na sua ideia. Então não deixe os outros dizerem e limitarem aquilo que você pode alcançar. Por isso que eu insisto em dizer, comece.
Esse é o primeiro passo fundamental. E acredite que você pode. E tem uma grande dose de otimismo. A gente não conheceu nenhuma empreendedora que não tivesse em si uma grande dose de otimismo. Não do tipo de otimismo que faz com que você não enxergue as dificuldades à frente, mas é aquele tipo de otimismo que faz com que você continue indo. Gente, eu amei essa ideia. E se você quiser saber mais detalhes sobre essas entrevistas, as meninas do The Girls on the Road estão lançando o livro do jeito delas, História de Mulheres Empreendedoras pelo Mundo. E o livro conta muitas experiências que elas viveram na estrada, além das diferenças de todo o contexto cultural de cada país. Eu já vou logo dizendo, viu? Vale muito a pena conferir.